Olá, essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão do Taquara. Estamos na Praça Seca, número 32. A nossa igreja fica bem em frente à estação do BRT da Praça Seca, mas tem estacionamento aqui, na hora que você quiser, na hora não. Aos domingos nós estamos aqui às 9 horas da manhã para o culto, 10h30 a nossa Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas nós temos o culto da noite e às quartas-feiras temos também o nosso culto de oração. Quando você quiser vir aqui, você será muito bem-vindo, tem lugar para você parar seu carro, para você estacionar e falar conosco. É muito bom ter você aqui nesse estudo. Você sabe que nós estamos estudando o livro de Esdras e Neemias. Esses livros, na verdade, formam um só livro na Bíblia hebraica. Mas a gente está estudando separado porque na nossa Bíblia eles foram separados. É exatamente o mesmo conteúdo, só que eles aqui na nossa Bíblia estão separados. O livro de Esdras e Neemias, os dois livros vão contar o retorno do povo de Deus do cativeiro babilônico. Eles ficaram, segundo a profecia de Jeremias, 70 anos no cativeiro babilônico. Depois dos 70 anos, como havia sido profetizado, mudou o rei, eles foram para lá como cativos da Babilônia, a Pérsia dominou a Babilônia, e agora, quando o rei persa, Ciro, assumiu, ele mudou a política e fez com que os judeus voltassem. Parece coincidência, mas não é coincidência, é providência divina. Mas isso a gente vai falar um pouco mais à frente. Antes de começarmos propriamente a lição, que é do capítulo 2 do livro de Esdras, eu quero convidar você a orar junto comigo. Mas antes de orar, você sabe que você precisa dar o seu like aí, dizendo que gostei, fazer sua avaliação, suas palavras são muito bem acolhidas e você é muito bem-vindo nessa live. Vamos orar então? Ó Deus, Senhor, nosso Pai, nós te pedimos e pedimos em nome de Jesus que o Senhor esclareça a tua palavra aos nossos corações e ajuda-nos a retirar dela valores fundamentais para as nossas vidas. Muito obrigado porque o Senhor se revela ao longo do tempo. Muito obrigado porque o Senhor está presente aqui conosco. Eu te louvo, eu te agradeço, eu te engrandeço também pelo meu irmão que está do outro lado dessa tela e está também procurando entender um pouco mais da tua palavra. Te agradeço assim, em nome de Jesus. Amém, 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 querido. Abra sua Bíblia lá no livro de Esdras, no capítulo 2. Eu vou ler os 3 primeiros versículos e você vai ver que esse capítulo 2, ele é cheio de genealogia. Como é que a gente vai tirar alguma coisa boa de genealogia? Mas antes de ler o texto, deixa eu falar uma coisa para você. É fundamental que a nossa Bíblia tenha genealogia. O livro de Mateus, por exemplo, ele começa com genealogia por causa de uma promessa feita lá no livro de 1 Samuel para o rei Davi. Havia uma promessa que o descendente de Davi ia assumir o trono e esse rei ia durar para sempre. Aí então o evangelista Mateus mostra na genealogia que Jesus é descendente desse rei Davi. Por quê? Havia uma promessa, então ele tem que mostrar que essa promessa é real, que essa promessa se cumpriu. A mesma coisa aqui. No livro de Esdras, tem genealogia por uma questão muito lógica. Eles saíram presos de Jerusalém para a Babilônia. Quando mudou a política, como eu falei para vocês, eles retornam. E para onde eles vão retornar? Como é que fica? Quem foi ao vento perdeu o assento, né? Assim o ditado. Então, eles iam voltar como? Em bandos? Como é que eles iam se localizar? Ia dividir? Como é que ia dividir o terreno? O princípio foi, se nós saímos daqui, estava tudo organizado pelo próprio Senhor, lá no livro de Josué, quando divide as tribos, e nós temos que voltar, então cada um vai voltar para seu lugar, cada um vai voltar para a sua cidade. Não tem nenhum upgrade nisso, entendeu?
É como se você tivesse um ticket de estádio de futebol ou de cinema. Você sabe qual é a área, qual é o lugar, qual é o bairro, qual é a localização. Você vai voltar para a sua casa. Você vai reconstruir a sua casa no lugar que era dos seus descendentes. Mas atentem para isso. E isso aconteceu 70 anos depois. Imagina um lugar abandonado e destruído há 70 anos atrás. Então você tem alguns lugares que são muito bons e se preservaram, só cresceu mato e tudo mais, e tem outros lugares que não tem mais nada, são só escombros. Então a genealogia ela tem esse valor histórico, cultural e de preservação da memória. Bem, antes de ler o texto, estou dizendo isso tudo para você, para mostrar que a Bíblia é um livro para o nosso tempo. Foi para eles e continua sendo para nós. Hoje em dia a gente ouve muito de preservação de história, preservação de memória, e isso aqui, a genealogia, é uma preservação na memória dessa gente. Preservação tão importante que você vai ver que alguns critérios foram adotados para que eles voltassem. Finalmente, vamos ler lá, Esdras capítulo 2, versículos 1 a 3. Esta é uma lista dos judeus da província que regressaram do cativeiro. O rei Nabucodonosor os havia deportado para a Babilônia, mas eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua cidade de origem. Seus líderes eram Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilzã, Mispar, Bigvai, Reum, Baaná. Esse é o número de homens de Israel que regressaram do exílio. Aí vai falar da família de fulano, tantos, da família de ciclano, tantos, e vai falando de quem é o descendente, e aí vai fazendo isso até o versículo 62, se eu não me engano. Até o versículo 62 ele vai dizendo cada pessoa correspondente à família. Então a gente aprende aqui que cada um vai voltar então para a sua cidade de origem. Vocês imaginam isso? Cada família guardando no HD da família de quem é o pai, quem é o avô, quem é o tio. 70 anos. Então, assim, a vida, nossa durabilidade, a durabilidade da vida nossa aqui, a gente já chega, você conhece pessoas com 100 anos, né? Então, se tivesse pessoas lá com mais de 70 anos, ela já teria saído de Jerusalém e retornado. Muito provavelmente tem, porque você vai ver na próxima lição que algumas pessoas lembravam do templo, lembravam de como era o templo. Então, assim, são 2 gerações, o que eu quero dizer é isso, são 2, no máximo 3 gerações que preservam todo o conhecimento que eles obtiveram lá na época que Jerusalém foi destruída. Agora eles estão retornando e eles estão divididos em 3 grupos, segundo Esdras capítulo 2. O primeiro dos 3 grupos é o grupo dos líderes. Aí você tem Zorobabel, Jesua, Neemias, Mordecai, várias pessoas que são os líderes daquele povo. Então, há uma organização ali, há um planejamento ali. As coisas não foram feitas de qualquer maneira. Vamos voltar, e volta todo mundo. Não é bando. Eles voltam, mas voltam de forma criteriosa, forma organizada. Eles mantiveram essa esperança viva por 70 anos. Aqui eu aprendo alguma coisa. Bem, a primeira coisa que eu aprendo é que eu preciso, e você também deve aprender isso, nós precisamos manter viva a nossa esperança. Quem é que nos dá essa esperança? Nós sabemos que a nossa esperança tem um nome, Jesus. E essa esperança precisa estar viva dentro de nós.
de que mesmo que a gente passe por angústias, por sofrimentos grandes, por cativeiros, por desertos, por perseguições, a gente precisa ter a esperança viva de que tem uma promessa e essa promessa há de se cumprir. Isso prova que nós temos a mesma genealogia do Deus a quem nós chamamos de Pai. A gente chama Deus de Pai? Não chama? Chama Deus de Pai. Então você é filho do Senhor. O Senhor que fez a promessa, é Ele que vai fazer a promessa se cumprir. Isso aqui me lembra muito histórias de criança, né? Quando o pai faz uma promessa para o filho e o filho não sabe se o pai vai cumprir a promessa ou não. Mas o pai sabe que se prometeu, eu aprendi assim, se meu pai prometeu, ele vai cumprir, para o bem ou para o mal. Olha, vou te avisar 3 vezes, meu pai falava isso. E na terceira vez ele cumpria, se era para bater, ele batia, se era para brigar, ele brigava, mas se ele prometia alguma coisa, ele fazia todos os esforços para cumprir o que ele prometeu. Se meu pai, terreno, falho, pecador, limitado, fez isso, quanto mais o nosso Pai Celestial. Então, a primeira palavra que eu quero deixar para você é: mantenha firme a sua convicção e guarde a história, a sua história, a história da sua família, a história dos seus pais, para que isso seja de alguma forma preservado. Há alguma esperança dentro dessas histórias. O segundo grupo era um grupo de pessoas que não guardaram tão bem assim a genealogia deles. Então, na hora do censo lá, ficaram perguntando: você é de que família? Ele falou: família, qual era o sacerdote, qual era o líder do seu clã quando morava ainda em Jerusalém? A pessoa não sabia. Ele falou: qual é a sua cidade? Então a pessoa falava, por exemplo, eu morava em Jericó. Ok, se morasse em Jericó, eles já sabiam quem era a genealogia. Então, se morava em Jericó, ele já separava esse segundo grupo que não sabia muito bem o que era, para checar nos livros dos outros, das outras famílias, se aquela família ali tinha alguma ligação com os moradores de Jericó. Deu para entender isso? Era o grupo daqueles que tinham poucas informações. Mais ou menos o que acontece hoje em nossas igrejas, em nossa vida. Tem gente que está seguindo o barco, está seguindo a Cristo, está seguindo a multidão e não sabe nem por quê e para que ele está fazendo isso, né? Essas pessoas são as pessoas facilmente levadas, conduzidas, mas elas não têm a convicção. A minha palavra para você e para mim também é que nós temos que ter bem clara a nossa fé e temos que ser separados do mundo, sabendo, como diz o apóstolo Pedro, a razão da nossa esperança, a razão da nossa fé. E tem um terceiro grupo. Então você tem o grupo dos líderes, das pessoas que estavam com esperança, por isso anotaram tudo e sabiam que tinha uma promessa que eles voltariam, eles estavam anotando ali: meu avô morava em tal lugar. Qual lugar? Já sei o lugar. Eu, por exemplo, sei onde meu avô morava. Meu avô por parte de mãe, porque eu não tenho avô por parte de pai. Eu sei qual a igreja que ele frequentava. Eu sei quem era o pastor dele. Eu sei que meu avô era diácono. Então, essas coisas assim eram checadas ali com rigor e até com textos escritos, né? Como eu anoto tudo, eu achei isso legal, deu uma força para mim, para eu continuar anotando. E tem um terceiro grupo, então, o segundo grupo, que é o grupo daqueles que não têm muita certeza. Eu acho que a gente morava num lugar que tinha uma torre. Uma cidade que tem uma torre. É igual você ir para a Europa e falar assim: eu quero ver o Arco do Triunfo. Mas qual o Arco do Triunfo? O Arco do Triunfo que tem na Espanha, o Arco do Triunfo que tem em Roma, o Arco do Triunfo famoso que tem na França. É um Arco do Triunfo. Eu não sei, já ouvi falar desse negócio de Arco do Triunfo. Então, às vezes, a gente convive com algumas pessoas sem esse tipo de convicção. E tem uma terceira pessoa são pessoas
que eram rejeitados. Na verdade, eram pessoas que não faziam parte do povo judeu, eles não tinham cidades, eles estavam aproveitando a política da Pérsia para ir para uma outra terra, ir para Jerusalém, sem, na verdade, serem judeus. Então, esses tinham que ficar de lado. Eles não podiam servir ao sacerdócio, eles não podiam prestar culto, eles não podiam ficar ocupando o lugar de outras pessoas. Não sei se você já andou em cadeira de ônibus, por exemplo, você vai daqui para outra cidade, o que normalmente acontece? Você tem um número da sua cadeira lá, né? E aí você vai daqui, por exemplo, do Rio para São Paulo, você sabe que vai sentar na cadeira 32. Então, você chega lá na cadeira 32, tem alguém sentado. O que você tem que fazer? Você tem que tirar teu ticket e mostrar, olha aqui, a minha cadeira é 32. Isso acontece muito em cinema, teatro, no próprio estádio de futebol. Aí a pessoa vai ver, desculpa, não é 32, é 23, eu troquei a ordem. Então, tinha essas pessoas e você não podia ocupar o lugar que não fazia parte da sua família. Então, você ficava numa lista de espera para poder ocupar o seu lugar. A pergunta que eu faço é: o que você faz de verdade que mostra que você é um filho de Deus? Se Jesus retornar agora, se ele ou uma pessoa perguntar para você, você realmente crê em Cristo? Aí você fala, sou membro da igreja Barão do Taquara. Ok, mas quem é o pastor? Aí você não sabe nem o nome do pastor, que está aqui há mais de 25 anos. E assim, não faz o menor sentido você falar que se envolve com a igreja e você não conhece as pessoas da igreja, não conhece no que a sua igreja crê, o que essa igreja professa. Você está aqui só fazendo número. E, na verdade, você não está aqui, você está pela metade, né? Você não está inteiro. E a Bíblia deixa muito claro que você tem que escolher de que lado você está, de que lado a que lado você pertence, como você vai valorizar isso que você recebeu do Senhor. Então, eu vou ler agora para você, no final, no capítulo 2. Então, vejam que tem muita organização nesse retorno do povo. A gente lê, o povo retornou e pensa que é feito de qualquer maneira. Não é feito de qualquer maneira. É feito com critério, é feito com documento, é feito com organização, é feito para o bem comum. E onde há o Espírito de Deus, não há confusão. Há planejamento e há liberdade para que você seja completamente desamarrado dessas questões. Não é simples burocracia, é organização. É como você vai votar, né? Quando você vai votar, você vai para a zona eleitoral errada, o que vai acontecer? Seu nome não está lá. Então, você tem que procurar a zona eleitoral certa. No caso aqui, você vai procurar o seu lugar certo. E o lugar certo de um cristão é o que segue a Jesus. O lugar certo de um cristão é aquele que passou pela experiência de restauração, de renovação, de reconciliação com Deus. Este é o grande desafio que nós temos. Vejam lá no versículo 68, ainda no capítulo 2, quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias entregaram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus em seu local original. Ou seja, o templo estava totalmente destruído, não tinha nada no templo, mas eles sabiam o lugar do templo. Aqui era o templo de Jerusalém. E aqueles que voltaram, que receberam apoio político de Ciro para voltar e os recursos para reconstruir o templo, eles ainda contribuíram, cada um contribuiu com o que pôde, versículo 68. Suas ofertas totalizaram 525 quilos de ouro, 3.000 quilos de prata e 100 vestes para os sacerdotes. Assim, os sacerdotes, os levitas, os cantores, os guardas das portas, os servidores do templo
e alguns do povo se estabeleceram em povoados perto de Jerusalém. O restante do povo regressou às suas cidades em torno de Israel. É muito bonito você perceber que a primeira coisa que eles querem fazer é dignificar as pessoas que servem a Deus. Eles não deram dinheiro para os sacerdotes, eles deram dinheiro para melhorar e valorizar a reconstrução do templo. A mesma coisa nós fazemos aqui, a gente entrega o dinheiro não para o pastor, mas para a gente ter recursos para todas as áreas da nossa igreja. E os sacerdotes, as pessoas que cuidam das coisas do templo, enquanto estavam no cativeiro babilônico, eu não sei se você sabe disso, são chamados de levitas. Os levitas, antes do cativeiro, eles viviam em cidades chamadas cidades levíticas, né? Tinha uma cidade de levita em cada uma das tribos. Aqui não, eles se concentraram em Jerusalém porque ia ser a grande obra de reconstrução. E eles tinham toda uma indumentária para usarem. E o recurso, então, foi dado para eles. Eles não trabalhavam, eles dependiam dessas ofertas e tudo começa a ser restaurado lá na cidade de Jerusalém. A minha oração é que você entenda que esse processo de retorno do cativeiro babilônico não foi um processo gratuito, não foi um processo desorganizado, e isso mostra que nós precisamos nos organizar, precisamos nos relacionar com Deus e não esquecermos como diz o Salmo 103, a gente não pode esquecer das bênçãos que o Senhor nos deu no passado e que o Deus do passado é o mesmo Deus hoje, do presente, e há de ser o Deus do futuro. Eu espero que você tenha uma semana abençoada na presença do nosso Deus eterno. Amém.